O novo time sensação da Itália tenta propostas com 2 jogadores conhecidos e até medalhões. O Como 1907, que talvez você nunca ouviu falar, é uma equipe que acabou de subir para a Série A italiana. E dito isso, tem tentado se reforçar para ficar mais forte. Vem em contato com investimento pesado e um de seus mais influentes e conhecidos do clube é o técnico Cesc Fábregas. O Como 1907 tentou a contratação de Modric e de Icardi. Lembrando que Luka Modric é o camisa 10 do Real Madrid e continuou no clube. Diferentemente do Kroos, que se aposentou, o Modric decidiu retomar e continuar na equipe madridista, mesmo sabendo da competição. Convenhamos que o croata é tão bom de bola que fica até difícil competir com ele e ele mesmo sabe do valor que possui. Em se tratando do outro reforço, trata-se de Mauro Icardi. Ele que é mais conhecido até pelo extracampo do que realmente pelo que faz em campo, o que não significa que ele é um jogador ruim, também foi sondado para a equipe italiana. Com Modric e Icardi, a equipe ficaria mais repleta de medalhões, mas ao mesmo tempo com mais qualidade técnica para disputar grandes torneios na Itália e quem sabe até ir para a Champions League. Mas nada feito, não foi nada confirmado e vamos ver exatamente o que vai acontecer. Porém, se um dia você escutar do Como 1917, sabe exatamente o que foi no Zefut, talvez a primeira vez que você escutou. E nem só de transferências que vive o futebol, vive também de renovações. E o capitão do Manchester United, o meio-campista Bruno Fernandes, assinou um novo contrato que o manterá em Old Trafford até junho de 27, com opção de extensão por mais um ano, informaram os Red Devils nessa quarta 14. O jogador que chegou ao Manchester United em 2020 e marcou 79 gols, dando 67 assistências, isso em 234 partidas, o que pro meio campo é muito bom. Havia assinado um contrato anterior em 2022, válido até 26. O jogador de 29 anos falou: "Todo mundo sabe da paixão que tenho pelo clube. Entendo a responsabilidade e a importância de vestir essa camisa pesada, além dos níveis de dedicação e desejo necessários para representar esse clube incrível. Não teria assinado esse contrato se não acreditasse que meus melhores momentos com a camisa do United ainda estão por vir." Pelo Manchester United, o Bruno Fernandes conquistou a Copa da Inglaterra de 23-24 e a Copa da Liga Inglesa de 22-23. Os Red Devils já estrearam na Premier League, vencendo o Fulham por 1-0 com o gol do estreante Zirkzee. Podemos ter um velho conhecido de volta ao futebol brasileiro, mais conhecido como a volta dos que quase não foram. O brasileiro William se despediu oficialmente do Fulham nessa sexta 16, clube no qual atuou durante 2 temporadas, e o atacante não tem destino certo para essa temporada 24-25. Através de publicação no Instagram, o William fez uma série de agradecimentos ao clube inglês. O atacante atuou pelo time entre 2022 e 24. Gostaria de agradecer ao Fulham pelos 2 anos maravilhosos. Foi especial voltar à Premier League e fazer parte desse clube histórico e dos seus fantásticos torcedores. Aos 36 anos, o atacante está oficialmente sem clube e foi especulado pelo Corinthians. Ele foi revelado em 2007 pelo próprio Timão, tendo passagens por Chelsea, Arsenal, futebol russo, ucraniano e seleção brasileira. Ele cabe no seu time ou não? Apesar de ser um dos grandes destaques do Benfica, o atacante David Neres estava distante da seleção brasileira. Ele passou a buscar deixar o clube a fim de voltar a vestir a amarelinha com o técnico Dorival Júnior. Alguns interessados surgiram nos últimos meses, mas realmente poucos entraram em contato com o Benfica para saber a situação real. Os portugueses aceitavam sua transferência, porém, pedem uma quantia milionária pelo negócio. Nessa semana, após vários dias de conversas, o ponta-direita se aproximou de realizar o seu desejo de ir embora. Um gigante da Série A italiana concordou em pagar os valores e está muito próximo de anunciá-lo. O jornalista Fabrizio Romano informa que o Napoli está por detalhes de fechar a contratação de Neres. A equipe italiana sonha com sua chegada há bastante tempo e agora pode concluir a transferência. O Neres foi um pedido exclusivo de Antônio Conte, que buscava um ponta jovem e com bastante qualidade técnica. Ele rapidamente indicou o brasileiro aos italianos e está esperançoso pela sua chegada. Ainda não há informações quanto aos valores oferecidos, mas a proposta agradou e muito o Benfica. Eles aceitaram as condições propostas e muito provavelmente analisaram e analisam o mercado em busca de substitutos. A expectativa é de que as negociações sejam concluídas nos próximos dias. Os times ainda debatem como será essa forma de pagamento, mas já concordaram que a venda irá ocorrer antes do fechamento da janela. Além dele, o Napoli também busca a contratação de um outro atacante, este para atuar como centroavante. O nome mais especulado até o momento é o de Romelu Lukaku do Chelsea.
A janela de transferências fica aberta até o dia 2 de setembro aqui no Brasil, e após Everton Cebolinha ter rompido o tendão de Aquiles, o Flamengo voltou ao mercado para encontrar um substituto à altura para o camisa 11. Dessa forma, o mais querido aceitou a contratação, segundo alguns setoristas do Flamengo, de Michael do Al Hilal. Segundo informações de setoristas, Flamengo e Michael chegaram a um acordo. Com isso, o atacante deve ser anunciado na próxima semana. Inclusive, nesse sábado 17, o Al Hilal, o time do atleta, venceu o Al Nassr de Cristiano Ronaldo por 4-1. Dessa forma, o Misha se despede do Al Hilal com o título da Supercopa Saudita. Em suma, em uma publicação na última semana, o atacante deu a entender que deixaria o clube saudita ao dizer que esse jogo seria sua última dança. Se realmente for anunciado, Michael fez com que o Flamengo precisasse vencer a concorrência de alguns rivais do futebol brasileiro. Isso porque Cruzeiro e Corinthians sondaram a contratação do atacante, mas esbarraram nos valores pedidos pelo atleta. Se realmente for concretizado, essa será sua segunda passagem pelo Mengão. Isso porque Michael defendeu as cores rubro-negras entre os anos de 2020 e 2021. À época, o atacante deixou o Mengão para fechar com o próprio Al Hilal, time no qual reencontrou Jorge Jesus. O Real Madrid é definitivamente o grande alvo de todas as janelas de transferências, e principalmente dos árabes. Depois de apresentar uma proposta bilionária para ter o Vini, o fundo de investimento saudita abriu conversas também por Éder Militão. O clube onde o zagueiro seria alocado ainda é sigiloso. A negociação é longe de ser simples, mas as negociações foram abertas no começo da semana. Tal qual aconteceu com o Vini, os investidores procuraram primeiro os representantes do atleta para depois tratar com o Real. Após a decisão da Supercopa da Europa, vencida pelos espanhóis na Polônia na quarta-feira, a expectativa é de que novos capítulos aconteçam a partir da volta à Espanha. O empresário de Militão, Ulisses Jorge, adiou a festa de aniversário que faria no final de semana para tratar do assunto pessoalmente na Europa e comunicar ao clube o interesse dos árabes. O zagueiro renovou o contrato em janeiro deste ano até 28 e a cláusula de saída é de 500 milhões de euros, 3 bilhões de reais. Titular durante os 90 minutos na vitória por 2-0 sobre a Atalanta, Militão tem 26 anos e chegou ao Real em 2019, quando foi comprado ao Porto por 50 milhões de euros. Revelado pelo São Paulo, o zagueiro soma 156 jogos, 9 gols e 11 títulos. Militão já defendeu a seleção brasileira em 35 jogos, sendo o campeão da Copa América de 19 e do Super Clássico das Américas de 2018. Defendeu o Brasil ainda nas Copas Américas de 21 e 24, além da Copa do Mundo de 22. Vini Júnior enfim dá ultimato e responde os árabes. Como você sabe, o Al Ahly, fruto do fundo de investimento saudita, tentou contratar o Vini Júnior através de uma oferta que faria dele o maior esportista da história em relação a salário e grana. O cara seria o esportista com o maior número de grana da história do futebol, podendo simplesmente abrir uma multinacional numa pessoa só. Mas a verdade é que o Vini realmente não parece estar querendo sair do Real Madrid, já que ele prefere a grandeza futebolística do que necessariamente a grandeza da grana. O cara não tá passando fome, muito pelo contrário, mas convenhamos que a oferta seria quase que recusável para 99% das pessoas. Só que estamos falando do Vini Júnior, né? Pois bem, o Vini Júnior já respondeu a oferta e recusou a intenção dos árabes. Agradeceu a intenção, mas não pretende sair do Real Madrid. A conversa tá acabada e Vini realmente vai ficar na equipe merengue por muito tempo. Ex-zagueiro do Flamengo se aproxima de trocar o Napoli por clube espanhol. O jogador de 23 anos atua na Europa desde o ano passado. Trata-se de Nathan. Ele está próximo de fechar com outro clube no cenário do futebol, novamente futebol europeu. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o Real Betis avançou na negociação com o Napoli, equipe do brasileiro, por um acordo de empréstimo com opção de compra ao fim da atual temporada. Nathan chegou ao clube italiano no começo da temporada passada, em agosto, e oscilou, sendo reserva na maioria das partidas. No total, o zagueiro entrou em campo em 21 jogos e deu uma assistência pelo Napoli. Revelado na base do Flamengo, o zagueiro fez apenas 18 jogos como profissional no clube carioca. Em 21 foi emprestado ao Bragantino, com opção de compra. O clube paulista deve exercer a cláusula e adquiriu Nathan em definitivo. O clube paulista exerceu a cláusula e adquiriu Nathan em definitivo. A operação no total gerou 28 milhões de reais ao clube carioca, que ainda manteve 12% dos direitos do zagueiro. O Chelsea tenta acordo de João Félix em meio à venda de Gallagher para Atlético de Madrid. Atacante português já teria até topado voltar ao clube inglês, onde esteve por 6 meses há 2 temporadas atrás, segundo diferentes veículos.
O interesse do Chelsea em João Félix teria vindo à tona depois do fracasso nas conversas com Samu Omorodion, jovem que pertence ao Atlético e rumaria a Londres como moeda de troca na venda de Gallagher. O nome do português teria surgido como opção para os ingleses e modificado o rumo nas negociações, segundo o jornal Marca. Enquanto isso, o Gallagher segue em Madrid, esperando o acordo total entre Chelsea e Atlético. O João Félix, que estava com futuro incerto no Atlético, já teria até topado a possibilidade de voltar ao Chelsea, informado isso a seu empresário Jorge Mendes, segundo o jornalista Fabrício Romano. O português, inclusive, já veria com bons olhos a permanência em Londres ainda ao fim do empréstimo, há um ano, mas não teria contado com a aprovação do técnico Mauricio Pochettino. O atacante de 24 anos foi cedido pelo Atlético de Madrid ao Chelsea no começo do ano passado, no meio da temporada 22-23, quando sua relação com o técnico Diego Simeone ficou insustentável. Os ingleses chegaram a pagar 11 milhões de euros para ter o atleta temporariamente, mas não quiseram comprá-lo ao fim do vínculo. Ele realizou 20 jogos com a camisa do clube, marcando 4 gols. O João Félix agora está à espera da definição de seu futuro, depois de retornar de mais um empréstimo. O português passou a última temporada no Barcelona, que também não o contratou em definitivo. O atacante teve seu nome ligado a diferentes clubes nas últimas semanas, como Aston Villa e Benfica, que sonharia com seu retorno. O atleta de 24 anos se reapresentou ao Atlético após a disputa da Euro 24 com a seleção portuguesa, quando ficou marcado ao perder um pênalti na disputa decisiva que terminou na eliminação diante da França nas quartas de final. Ele vem participando da pré-temporada com o clube espanhol e participou de 2 amistosos até agora, marcando um gol. O Everton na Inglaterra negocia a contratação de Vitor Roque e teve sua primeira proposta rejeitada pelo Barcelona, de acordo com o canal alemão Sky Sport e veículos da imprensa espanhola. O clube inglês colocou na mesa 25 milhões de euros, mais 3 milhões de euros em bônus, o que daria em torno de 168 milhões de reais, mas os espanhóis não abrem mão da pedida entre 30 milhões de euros e 35 milhões de euros, que variam entre 180 milhões e 210. O Barça aceita emprestar ou até vender o Vitor e comunicou a decisão ao empresário do jogador André Curi, segundo o jornal Marca, e a ideia é chegar a um acordo até a próxima semana para não estender a indefinição. De acordo com a publicação, um dos motivos do Barcelona para negociar o Vitor Roque é a questão financeira. Para poder inscrever o atacante no elenco da próxima temporada, a diretoria precisaria abrir espaço salarial, o que ainda é uma dificuldade para o Barcelona. Vitor Roque chegou ao Barça no início do ano, comprado ao Atlético Paranaense, mas foi pouco utilizado. O atacante soma 14 partidas e 2 gols com a camisa do time catalão. Ele não foi relacionado no troféu Juan Gamper, partida dessa segunda-feira, em que o Barça perdeu para o Mônaco por 3-0 no Estádio Olímpico Louis Compagnie. Mais um vídeo de transferências concluído com sucesso. E eu só cheguei até aqui por sua causa. Prazer, o Sosefute. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!